Bom dia, eu estou gravando aqui esse vídeo para explicar como que se extrai alguns dados necessários para se fazer a correção de viscosidade no AVL. E para ter uma ideia, vamos aqui na documentação do AVL, vamos aqui no site, e avl.txt, explica várias coisas sobre o AVL, mas para contextualizar, vamos extrair isso daqui, que é extrair essa CDCL polar, uma interpolação, e vamos ver como que nós vamos extrair esses dados aqui. Como que é o pensamento assim para poder extrair os dados, tá? E o objetivo é conseguir obter o CL-neg, CD-neg, ou seja, CL negativo, CD negativo, CL CD mínimo, CD mínimo. Vamos estar fazendo isso para o aerofólio do Urutau aqui, também para o Epler 169, aqui está meio apagado. Vamos começar por ele, que vai ser um pouquinho mais didático. E primeiro vamos ter uma ideia aqui do que acontece. A asa, pelo menos as últimas do Urutau, são compostas por dois afilamentos, né? A gente tem o afilamento 1, temos o afilamento 2. E geralmente o afilamento 1 está entre 0.9 e 0.8, e o próximo afilamento vai variar assim. Vou colocar um 0,6, 0,8. Para dizer que de fato teve uma redução assim que no próxima da inicial, né? De corda na ponta. Vamos supor que a corda na raiz da asa seja um limite aqui de 0,45. Temos uma corda no meio de 0,4. Ah não, aqui a gente já deduz. Então a corda no meio vai ser o primeiro afilamento vezes a corda na raiz. E a corda na ponta vai ser igual a o segundo afilamento vezes a corda no meio. Então temos aqui. E aí, aqui são os nossos valores arbitrários de corda. Porém, o que acontece? Vamos começar aqui pelo Epler 169. Vou esconder essas polares aqui. Cadê? Raiz de... Pô, esse corrente. Bicho não tá... Ah, tá aqui na posição. Pronto. Beleza, então aqui o Epler 169, vamos fazer uma simulação aqui, definir uma análise. O aerofólio já está selecionado. Opa, eu me esqueci de uma coisa. Sempre que a gente for fazendo uma análise de um aerofólio, a gente abriu aqui no XFLR5, vamos aqui, botão esquerdo, Epler 169, Refine Globally. Número de painéis, vai ser um número de painéis que vai estar rodeando aqui o aerofólio. Só vou ensinar mesmo a parte de umas coisas que têm que ser feitas. Então, vou colocar 100 aqui, eu já tinha deixado 100. E aqui, essa razão aqui de TLE, vou colocar 1, que aí vai deixar uniforme a forma na qual os painéis estão distribuídos ao longo da envergadura. Então, fiz aqui a correção para o Epler 169. E vou simular aqui. E o que acontece? Como nós vamos simular aqui, eu apertei F6, tem que ser introduzido um número de Reynolds. E acaba que ele é meio arbitrário, assim. Nesse momento ele acaba sendo meio arbitrário. Vou colocar aqui 300 mil e fazer aqui a análise. Então fica arbitrário aqui, mas o que a gente sabe do número de Reynolds? É que ele pode ser calculado em função da velocidade, viscosidade dinâmica e do tamanho da corda. E aí, quando nós paramos para pensar em termos de asa, a corda está variando ao redor da envergadura aqui. Não tem uma corda fixa, então o número de Reynolds varia ao longo da envergadura. E é importante que nós tenhamos um valor de Reynolds para estar fazendo a simulação aqui.
Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos calcular um número de Reynolds para cada uma das seções. Para isso, vamos precisar dos parâmetros de cálculo, né? Em otimização, eu utilizo velocidade igual a 13 metros por segundo. Essa velocidade acaba sendo arbitrária. Precisamos da viscosidade dinâmica do ar, depois vou estar pegando ali no Miranda. Não pega aqui no XF mesmo. Bom. E por último tem o valor da corda. Vamos primeiro ver o cálculo do número de Reynolds. Dá para ver por aqui. Imagens. Tá aqui. Pela equação é ρ VD dividido por viscosidade dinâmica do ar. E agora precisamos só determinar aqui essa viscosidade. E dá para ver aqui acredito pelo XFLR5, aqui na parte de asa. Na verdade é melhor me guiar pelo livro mesmo do Miranda. Já está tudo bem explicado aqui no Miranda. E aí, quando nós calcularmos o número de Reynolds para cada uma das seções, só vamos dividir por 3 e calcular um número médio. O correto seria fazer para cada seção. Então, na corda raiz, calcular o número de Reynolds e extrair a curva associada àquela seção, da corda na raiz. Depois ir para o meio. Depois extrair o número de Reynolds ali para o meio. Então, dependendo do quão perfeccionista assim você for, ou quanto aprofundar você quiser ir, vai acabar variando esse número de Reynolds. Vamos só dar um exemplo aqui do número médio. E aí fica a teu critério fazer isso para cada uma das cordas. Então tá aqui o nosso número de Reynolds. E vamos pegar o valor de Mi, esse Mizinho aqui. Viscosidade dinâmica 1.7894. Aqui 1,7894 vezes 10 aqui elevado a menos 5. Colocar o ρ aqui 1,028. Seria o de Manaus. Trazer para cá esse R1. E aí, Reynolds para a primeira seção, no caso da corda na raiz vai ser ρ, vezes velocidade, vezes a corda na seção, dividido por Mi. Também se você tiver a corda média aerodinâmica, né, 0,38, pode estar sendo aproximado. Né? Então, ao invés de uma primeira aproximação, assim, poderia ser feito com a corda média aerodinâmica da asa. Aí calcula só um número de Reynolds. Aí, nesse caso, nós vamos calcular o número de Reynolds para cada uma dessas cordas. Depois somar e dividir por 3. Então, o Reynolds da segunda seção vai ser igual a ρ vezes velocidade vezes a corda no meio dividido por V. Já temos outro número de Reynolds, que é o Reynolds da terceira seção, vai ser igual a ρ vezes velocidade vezes corda na ponta dividido por Mi. Então nós temos esses três valores e agora o R é resultante, vai ser igual a soma desses três aqui dividido por 3. Então é esse o número de Reynolds que nós vamos estar colocando ali para fazer a simulação do nosso Kepler 169. Estou aqui em asa. Voltar para análise do aerofólio.
Então, 293509, vírgula 1092, acho que nem dá. Estão aqui quase 300 mil Reynolds. E só voltando aqui, não tem mais nenhum outro parâmetro para ser alterado. O Mac a gente deixa igual a zero mesmo, na verdade. Justamente por conta do tipo de escoamento ali da Era Design. Os outros aqui nós não precisamos tá mexendo, né? Só em questão de voo transônico, supersônico, não tem nada a ver com a Era Design. E a simulação aqui, como se trata do aerofólio, pode esperar a influência ali das regiões não lineares. O nosso objetivo é observar a curva CLCD do perfil aerofólio. E tá, deixa eu colocar aqui P20 para fechar a curva. Como nós podemos ver aqui, esse é o balde, não sei se é assim que se fala, balde de arrasto. Não, balde de arrasto é visto de outra forma. Mas aqui a curva também tem um comportamento parecido com o que está sendo representado aqui na documentação do AVL. E nós vamos extrair agora os dados aqui para o Epler 169. Para isso, botão direito em cima do gráfico, atual polar, Edit Data Points. Vamos identificar um a um. O primeiro é o CL máximo positivo e o CD máximo positivo. Vamos descer, descer, descer. Estamos em 14 graus. Lembrando que o sol começa a acontecer, pode ocorrer a partir de 11 graus. O que nós vamos observar? Com até 9 graus aqui, estamos vendo que ele está aumentando. Então está na região linear aqui, 80, 97, 103. Aqui, ó, esse sol está acontecendo em 11.375. Depois daquele já em 11 graus, ele já tá caindo, né? Tá acontecendo stall. Então o CL máximo que esse perfil tá atingindo para esse número de Reynolds é 1,11. Vamos colocar aqui no nosso é o CL máximo positivo. E só interessa o valor, que é 1,11. Confirmar aqui. 1,11 nosso CL máximo positivo. CD máximo positivo está 0,025. E aqui, deixar alinhado. O próximo é o CL para o CD mínimo, interpretando o gráfico, né? Conforme nós vamos indo para a esquerda aqui no gráfico, o CD vai reduzindo. Então dá para ver que ele se mantém constante aqui, né? Conforme ele vai se aproximando aqui do eixo Y. Mesma forma, Print Polar, Edit Data Points. Vamos observar o CD mínimo. Então, se nós formos lá em 0 grau, já dá para ter uma ideia. Aqui 0. Então, nós vemos que, tanto aumentando quanto diminuindo o ângulo de ataque, aparentemente ele fica travado em 0.10 e depois aumenta para 0.11. Então, o CD mínimo aqui é 0.10 e o CL mínimo está associado a esse CD. Nós vamos usar o 0 mesmo, que aí nós temos certeza que é o mínimo do mínimo. Então, vamos aqui para o CL, CD mínimo. CL para o CD mínimo, 0. CD mínimo, 0,01. Confirmar aqui. Isso, 0,01. Já temos os dois dados do meio.
Agora só falta o CL mínimo. Então tem que ser espelhado, né? Tem que ser o mesmo valor. É o que deve ser esperado. Se tiver alguma variação assim, para o simétrico vai ser muito pouco. Mas para o assimétrico vai dar mais bagunça. E por último, vamos ver aqui. O valor era 1.11. Estamos no valor. CL. Não me lembro mais o ano aqui, tá? Tá aqui 1.11. Vamos observar aqui 819097, está aumentando. Menos 11.375. Então deu bem simétricozinho mesmo. Menos 1.11, 0.025. Então repetiu mesmo, o fato de ser um aerofólio simétrico. Colocamos um menos aqui. E aqui acabamos de extrair todos os dados necessários. Agora só é necessário colocar esses dados no AVL. No caso, eles são colocados não propriamente no AVL, mas no arquivo da geometria que você vai estar utilizando. Então eu já vou mostrar aqui um exemplo de como é que coloca na geometria. Aqui. Como que é colocado aqui. Você já tem que saber escrever o arquivo .avl da tua aeronave, tá? E ele é feito da seguinte forma. Por exemplo, considerando aqui a meia corda, né? Como o número de reinos, nós estamos considerando o número de reinos o mesmo, assim, ao longo de toda a extensão, só tiramos uma média, vai ter o mesmo valor aqui, foi o que eu fiz. Então, a curva CDCL aqui para a corda na raiz, está com os mesmos parâmetros para a corda no meio, mas você pode calcular o número de Reynolds para a raiz, para o meio e para a ponta, e extrair os dados e para cada um desses valores de corda. Então, conforme consta aqui na ordem, né? Depois que você extrai esses valores, o importante é o processo anterior e você já saber escrever o AVL. Sabendo esses dois, é só encaixar aqui. Depois vamos dar uma olhada aqui no que é o CLAF. Então aqui a ordem, nós vemos na documentação mesmo, CL1, CD1, depois o CL2, CD2, CL3, CD3. É a ordem da escrita. Então, conforme consta aqui, a parte 1 está aqui, ou seja, vai vir um CL1 CD1, que no caso vai corresponder ao CL negativo e CD negativo, depois vem a parte 2, CL CD mínimo, 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 depois a parte 3 do positivo. Então, negativo, meio, positivo. Essa é a ordem que está escrita aqui no ponto AVL. Então, aplica isso para cada uma das cordas, né? Para cada um dos afilamentos, raiz, meio e ponta. Então, essa é a correção de viscosidade, uma das correções, e a próxima é do CLAF, que é bem mais tranquila. Vou dar aqui esse exemplo, é só utilizar uma equação basicamente. Vamos aqui no X-File Design, vamos pegar esse valor aqui de thickness aqui, e o valor dele para o Apple 69 é 14,39%. Isso que a gente precisa saber. E procurando aqui na documentação, acho que não sei se está para baixo ou para cima a equação. Melhor está aqui, CLAF. Vamos dar uma lida aqui. A intenção disso é representar da melhor forma as características de sustentação de aerofólios finos, que são tipicamente maiores que os valores de CL por alfa. Eu acho que eu traduzi aqui errado, mas por padrão o AVL vai considerar uma placa plana ali como o aerofólio da asa.
E não é a realidade, né? Você tem um aerofólio arqueado. Então você faz essa correção a partir dessa equação. E aí tem todo o embasamento teórico que você não precisa tá indo muito a fundo para entender. Então, super subsônico nosso escoamento, então não tem nada assim o que se aprofundar. Então faz essa correção, CLAF igual a 1 mais 0,77 de vezes T dividido por C. O T dividido por C você consegue bem aqui, o thickness, localização dele e tal, outros dados. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Não, então é 0,1439 no caso. Voltando aqui para o Excel. CLAF vai depender do T dividido por C, que é 0,1439, vai para 169, é igual a 1 mais 0,77 vezes T sobre C. Não tem mais o que comentar por aqui. Então esse valor aqui, CLAF, nós voltamos aqui no AVL e colocamos aqui. Se não me engano aqui também tem um estabilizador vertical e horizontal. Que a gente obtém o CLAF. Espera aí, dá uma pausa.